Então, se você perguntar, pô, o que que você faz para cultivar uma rede de relacionamentos, etc., eu não faço nada planejado. O que não é necessariamente verdade para um monte de gente. Inclusive, por exemplo, se você for nas faculdades americanas, você vê que o americano aprende isso de uma forma muito diferente. Ele tem todo um protocolo que faz uma reunião, manda um e-mail agradecendo, por quanto tempo que ele faz o contato com uma pessoa ou não. Enfim, eu nunca pensei a respeito, nunca, obviamente, planejei nada dessa natureza. Eu vim com esse boné aqui exatamente para fazer uma brincadeira aqui que, obviamente, apesar de eu ter muito... Meu dia a dia é relacionamento com clientes, com empresas, etc. Mas, no final das contas, é uma coisa que eu acabei aprendendo e fazendo com muita naturalidade. Dito isso, acho que tem alguns elementos aqui que a gente pode debater que são legais, tá? E a primeira coisa é esse conceito, questionar um pouco desse tema de profissional e entrar no tema que você falou muito pessoal, porque muitas vezes os meus relacionamentos profissionais eles se tornaram pessoais. Então, hoje mesmo de manhã, como eu comentei, eu estava na casa de uma pessoa que é meu amigo, mas eu conheci ele profissionalmente porque ele era meu cliente. E muitas vezes, amigos se tornam clientes. Então, no final das contas, eu acho que esses negócios eles se misturam de alguma forma, apesar que você tem que ter sempre a capacidade de separar muito as coisas, né? Você não pode misturar aqui os aspectos profissionais e pessoais, mas no final das contas, os relacionamentos eles se, obviamente, sobrepõem muitas vezes, né? Eu tenho uma certa facilidade, quer dizer, o meu negócio me dá uma certa facilidade de ter muita proximidade das pessoas, porque os relacionamentos eles se tornam cada vez mais próximos se você fez uma coisa que marcou a outra pessoa na vida dela, dependendo do que seja. E como o meu trabalho principal são transações que são, muitas vezes, as transações das vidas das pessoas, naturalmente, se eu estou à frente daquele negócio, eu passo a conhecer em pouco tempo, talvez 6 meses, 1 ano, etc., talvez aquela pessoa como nunca, poucas pessoas conhecem. Então, efetivamente, isso marca muito e obviamente, eu acabo tendo uma proximidade, ou essas pessoas uma proximidade de mim, que, na verdade, talvez anos de convívio, de bar ou de cerveja, talvez não vão te trazer. Então, tem alguns fatos interessantes. Quando eu fui fazer a nossa reunião lá no jantar, eu me lembro que a gente tinha acabado de anunciar aquela transação da Arezzo com a Reserva. E depois eu fui num almoço, né, com o Alexandre e com o Rony, e eu conheço tão bem o Rony da transação, e eu só encontrei com ele uma vez na minha vida, porque obviamente foi durante a pandemia. Então só para te mostrar que, pô, eu estava lá e eu até era super íntimo dele. E era incrível como eu só tinha estado com ele uma vez durante 2 horas. Então, obviamente falamos muito, etc. Então, eu acho que eu tenho o benefício em função do meu trabalho de, obviamente, construir relacionamentos que são muito duradouros, porque na parte eu estive em momentos, ou tendo a oportunidade de estar em momentos que marcaram muito essas pessoas. Mas dito isso, eu acho que um tema, assim, só para refletindo sobre o que me chama a minha atenção, porque que eu gosto ou não, é porque eu consigo ou não estabelecer essas relações, né? Eu acho que qualquer relação ela só se sustenta se você tem uma capacidade de um ganha-ganha. Se você está vendo valor no que aquela pessoa está te contribuindo e ela está vendo valor em você. E eu, por exemplo, o meu valor é o aprendizado. Eu sempre falo isso porque eu adoro, por exemplo, normalmente fundadores de companhias são as pessoas que eu tenho maior capacidade de empatia, conhecimento, etc., né? E por quê? Porque eu fico tão interessado na história das pessoas e como ela cresceu, como ela chegou, como ela foi, qual foi. É até um pouco afastado do que eu faço, no seguinte sentido, eu faço muita coisa tecnicamente. E eu gosto de entender das pessoas como é que elas fizeram as coisas por instinto, né? Então, isso me agrega bastante. Então, eu acho que isso é o que eu busco mais, por exemplo, quando eu estou conhecendo um empresário, alguém que, obviamente, esteja ali num momento de vida que quer fazer uma transação relevante. E eu acho que eu posso contribuir um pouco com a vida a parte que eu acabo entendendo bastante e, obviamente, vou ali construindo. Mas eu, por mais que tenha aí acho que uma habilidade, uma
uma tranquilidade para estar com qualquer tipo de gente, pessoas, etc. Não é que eu gosto de todo mundo, pelo contrário, eu sou meio antissocial. Eu gosto de ficar quieto, eu não sou o tipo da pessoa que, obviamente, misturo tantas coisas, tipo assim, eu não vou para uma festa porque eu vou encontrar e vou fazer um networking tradicional. Não, eu sou relativamente mais quieto nisso. Mas um segredo que eu tenho, quando eu estou com um cliente que talvez eu não tenha tanta proximidade, ou etc., ou talvez eu não queira, talvez eu não me identifico tanto, que é normal, na verdade eu fico pensando assim, todas as pessoas têm algo bom que você pode aprender. Então mesmo aquelas que não têm talvez aquela identidade tão grande, eu fico focando sempre, pô, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele fez aquilo? Obviamente aí eu consigo fazer, eu acho, da relação uma coisa bacana. Mas certamente tem outros que eu me identifico assim de uma forma incrível, como o Daniel aqui da Take que eu estava hoje, e que obviamente viram amigos assim, você parece que já conheceu ele desde a infância, mas na prática a gente conhece-se há pouco tempo, mas tem uma identidade de valores, etc., que eu acho que é bacana.